Hora de falar sobre o São Paulo. Quero te contar que Rodrigo Nestor está perto de bater uma meta que pode garantir ao tricolor 25 milhões e 700 mil reais. Você vai lembrar que o Rodrigo Nestor havia sido emprestado ao Bahia no início dessa temporada. Logo de cara, por conta do empréstimo, o Bahia desembolsou 9 milhões e 400 mil reais. Ficou combinado que se o Rodrigo Nestor disputasse 25 jogos com pelo menos 45 minutos, ele seria comprado por 4 milhões e 800 mil dólares, que equivalem aos 25 milhões e 700 mil que eu disse agora há pouco. Pois bem, Nestor soma 21 partidas com a camisa do Bahia, com pelo menos 45 minutos, restam apenas 4 jogos. Com a observação de que o Bahia ainda faz mais 12 partidas daqui até o fim do campeonato, uma delas contra o São Paulo, no dia 25 de outubro. Desde que chegou ao tricolor de aço, Nestor já disputou 40 jogos, com 6 gols e 6 assistências. Queria destacar que as duas últimas aparições do Nestor com a camisa do Bahia garantiram mais do que 45 minutos, o que aumentam essa expectativa. Ele tem jogado com mais frequência. Na derrota para o Botafogo, por exemplo, foi dele o único gol do Bahia no 2-1. Só para completar de vez sobre o São Paulo, lembrar que se o Nestor está perto de bater a meta, o Galopo, que estava emprestado ao River Plate, esse sim já será uma venda definitiva. O River Plate vai desembolsar mais ou menos 4 milhões de dólares para ficar com o meio-campista argentino. Hora de falar sobre o São Paulo, que vai jogar pelo menos 2 partidas na Vila Belmiro e podem ser 3. O motivo? Uma série de shows programados para o mês de novembro no Morumbis. Já estão confirmadas as partidas entre São Paulo e Flamengo e São Paulo e Bragantino no Estádio do Santos. O jogo contra o Fla acontece em 5 de novembro, contra o Red Bull Bragantino em 8 de novembro. Existe a chance também de São Paulo e Juventude, no final do mês de novembro, entre os dias 22 e 23, também ser realizado no Estádio Santista. Você lembra de um acordo entre Santos e São Paulo, em que o tricolor cede o Morumbi para o Santos e a recíproca é verdadeira. A mudança no local das partidas contra Flamengo e Bragantino tem a ver com shows do Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa. A possibilidade de mudança do jogo contra o Juventude tem a ver com apresentações da banda Oasis, com a lembrança de que cada dia de apresentação lá no Morumbis de shows garante ao São Paulo pelo menos 4 milhões e meio de reais. Antes de mudar de assunto, eu só queria te atualizar que a CBF enfim divulgou os áudios do VAR. E dá para dizer que os dirigentes do São Paulo ficaram ainda mais revoltados, porque ficou muito claro que Ramon Abate Abel, o árbitro em campo, e Hilbert Estevão, o árbitro de vídeo, estão completamente fora da realidade em relação às normas. Eles entenderam o lance do pênalti do Alan em cima do Tapia como absolutamente normal. Frase do Ramon Abate Abel: escorregou, a bola está passando, pode seguir. O VAR respondeu: é justamente isso, ele escorrega, o contato é acidental e a bola está saindo da área. Total falta de desconhecimento, até por isso São Paulo vai exigir da CBF que essa dupla nunca mais atue em jogos do tricolor. O tricolor precisa repassar um percentual dos seus direitos, jogadores formados na base, para investidores, se a receita que vai ser obtida é parecida com o que o São Paulo faturou nessa temporada. Vou usar esse vídeo para te explicar em detalhes por que o fundo de Cotia é tão importante e pode revolucionar a história do tricolor. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, mais importante de tudo, se inscreva no canal, um monte de gente assiste aos vídeos, mas não é inscrita, dá essa força pra gente, beleza? Bom, vídeo de hoje completamente diferente do habitual, em vez de falar sobre vários times, quero usar esse conteúdo para te explicar por que a criação de um fundo para Cotia pode ser absolutamente decisiva na ressurreição do tricolor. Muitos torcedores do São Paulo têm se perguntado, será que vale a pena levar essa história adiante? E essa dúvida passou a existir depois que surgiu a pergunta. Bom, São Paulo faturou 250 milhões de reais com vendas de atletas nesse ano. Mais do que isso, e vai ter de repassar direitos para terceiros. Qual seria a lógica de levar adiante esse projeto? Tem toda a lógica do mundo e eu tenho certeza que você vai compreender a partir de agora. Primeiro, contar que a ideia da criação de um fundo para Cotia parte do princípio de que vão ser captados 350 milhões de reais.
A Galápagos já se comprometeu a um aporte de mais ou menos 200 milhões de reais, esse aporte pode alcançar até 250 milhões, e os outros 100 a 150 milhões devem vir de Evangelos Marinax, o magnata grego que é dono do Nottingham Forest, do Olympiacos e do Rio Ave, e que chegou a assinar um memorando de entendimentos com o São Paulo. Esse memorando deixou de existir porque o acordo inicial previa que ele se tornasse sócio de uma SAF de Cotia. Essa história ou essa ideia foi abolida porque o São Paulo entendia que dificilmente a SAF de Cotia seria aprovada no Conselho Deliberativo. Para aprovar uma SAF, o Júlio Casares precisaria ter pelo menos 75% dos votos. E nem quando ele foi eleito para presidente ele conseguiu uma votação tão expressiva. Diante desse cenário, o São Paulo aboliu a ideia de uma SAF e criou um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. O grande X da questão vem agora. Hoje, o São Paulo não tem dinheiro para buscar reforços para as categorias de base. Jogadores que chegariam para transformar a base e depois garantirem dinheiro grande com vendas futuras. Não há essa possibilidade. O São Paulo tende a apostar em jogadores muito jovens que cheguem ao tricolor sem a certeza de que eles vão vingar. O Palmeiras hoje se tornou o grande exemplo de base bem-sucedida. E o João Paulo Sampaio tem como grande característica à frente da gerência de futebol da base do Palmeiras buscar jogadores de 15, 16, 17 até 18 anos de idade em todas as partes do Brasil. O Palmeiras tem dinheiro para fazer esse investimento e o João Paulo Sampaio tem uma rede de olheiros extremamente competente. O São Paulo entende que hoje, em Cotia, a classe de atletas está distribuída da seguinte maneira: 75% dos jogadores que pertencem ao São Paulo ser grandes negociações. E do ponto de vista esportivo, São Paulo também não tem muitos jogadores subindo da base para serem titulares absolutos e decisivos, como por exemplo era o Estevão no Palmeiras até ele ser negociado com o Chelsea. Com esses 350 milhões de reais, o Tricolor tem certeza que vai buscar o melhor jogador sub-17 da Argentina, a grande promessa sub-15 do Equador, um jogador que está se destacando com 18 anos de idade no Paraguai, para formar uma seleção sul-americana em Cotia. Esses meninos vão ser profissionalizados e vão garantir enormes vendas. E aí, a Galápagos e Evangelos Marinax terão participado. Pessoal, obrigado por assistir até aqui. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal.